bem? Eu sou Eli Crape e este é o meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou trazendo uma das muitas novidades que nós teremos por aqui nos próximos meses, então não deixe de se inscrever, ativar o sininho para que você não perca nenhuma das notificações de novos vídeos, combinado? A peça de hoje é uma peça linda, é uma peça feita utilizando a técnica de crochê em fio de malha. É um cesto com a temática do Dia dos Namorados, eu desenvolvi pensando nessa data do Dia dos Namorados. E ela é feita em duas etapas, em duas partes. A primeira parte é o refil, que fica na parte de dentro e a base do trabalho. Neste refil, coloquei como sugestões aqui bombons, tá? Mas você pode estar colocando bilhetinhos com frases apaixonadas aqui dentro para o seu namorado, para o seu namorido, para sua amizade colorida, que seja. Dá para utilizar esse refil como várias formas. Vamos vê-lo como uma embalagem para o seu presente que vai aqui dentro. Essa parte de cima aqui, ó, ela é um cesto normal e ela vai envolver este refil, ó. Ela será a tampa deste refil, tá vendo? O encaixe é perfeito e ela ficará desse jeitinho aqui. Os coraçõezinhos aqui em cima são para puxar, é uma espécie de pegador. Vem a palavra amor escrito, tu pode escrever outras palavras, vou ensinar essa técnica para vocês, tá bom? A parte do laço. É uma peça linda, gente, linda, linda, linda. Essa peça, ela ficou com um total de 594 gramas, ela inteira, da forma que tá aqui, ficou com 594 gramas. A altura dela, tá? Contando aqui a parte de fora, ficou com 12 centímetros. O diâmetro, certo? O diâmetro dela ficou com 13 centímetros. Essa peça original, eu utilizei a agulha 4,5 com fio 36 milímetros da Amorino Fios, certo? Para a aula, eu estaria utilizando uma agulha número 5. Então, pode ser que a peça fique um pouquinho maior e talvez um pouquinho mais pesada. Mas no fim da aula, a gente pesa ela pronta e mede para passar novas medidas e novo peso para vocês. Ok, gente? É uma peça muito linda. Ensinarei desde a base até os acabamentos. Ok? Vamos lá, então, para nossa aula? Antes de iniciarmos efetivamente nossa aula, passarei a lista de materiais que eu utilizei para vocês. Olha só, fios na cor doce de leite e vermelho, ambos de 36 milímetros da Amorino Fios, ok? Fio amigurumi na cor vermelha. A referência da cor, o número da cor é 3583. Para as aplicações do laço e da letra. Cola quente para os apliques. Fita métrica. Agulha número 5 milímetros para a confecção da peça de fio de malha. E 2,75 milímetros para a confecção da parte de fios finos, certo? Uma caneta, aqui eu utilizei essa da Faber-Castell Super Soft na cor vermelha, não é a ideal. O ideal seria uma caneta com a ponta um pouco mais fina e para tecido, é que eu não tinha no momento, então eu utilizei o que eu tinha em mãos. Tesourinha. Um alicatinho, eu utilizo esse alicate que é originalmente de unha, mas eu utilizo apenas para puxar a agulha e não machucar os meus dedos. Agulha, tá? Ela é um pouquinho mais grossa do que a de costura e um pouquinho mais fina que a de tapeceiro, um meio termo. Alfinetes diversos, um pedacinho de papel quadriculado, tá? Para eu escrever a palavra e fazer a aplicação no meu cesto. Basicamente, foi isso que nós utilizamos na nossa aula de hoje, tá ok? Agora sim, podemos dar continuidade à nossa aula. Nós iniciaremos esse trabalho pela base dele, pela parte de baixo. Essa parte aqui, certo?
Essa base, gente, eu já venho aqui com um passo mais adiantado, porque eu tenho já um vídeo dela aqui no canal. É um dos primeiros vídeos do canal, onde eu ensino todo o passo a passo dela, do início até a 5ª carreira. Ensino de uma forma bem didática, bem simples, para que um iniciante também consiga estar acompanhando, tá bom? Então, a nossa base redonda em ponto baixo centrado, tu já encontra o tutorial em um vídeo aqui no canal, até a 5ª carreira. Aqui a minha 6ª carreira, eu iniciei, tá? Fechamento invisível normal, como é explicado no vídeo, finalização de carreira normal, como é explicado no vídeo. Venho aqui e inicio a minha 6ª carreira. Para essa minha 6ª carreira, eu faria a seguinte distribuição de aumentos. Eu inicio com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos centrados sozinhos. Venho aqui, ó, no meu 6º e faço um aumento, que são aqueles 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. Venho aqui, ó, faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos centrados sozinhos, um para cada ponto de base, e no 5º venho e faço o meu aumento, certo? Novamente, 4 pontos baixos centrados sozinhos, um para cada ponto da carreira anterior, tá? Um para cada ponto de base, 3, 4. Sendo que o 5º, eu venho aqui e faço um aumento, que são aqueles 2 pontos saindo do mesmo ponto de base, correto? Então, o padrão de aumentos dessa nossa 6ª carreira será o seguinte: 4 pontos baixos sós entre um e o outro aumento. Olha só, um aumento aqui, e no intervalo dos 2 aumentos, 4 pontos baixos centrados sozinhos, sendo que apenas para iniciar eu fiz 5 pontos baixos centrados sós, porque o meu último ponto vai aqui junto com o primeiro. Dessa forma, eu manterei o padrão sem quebrar em nenhum momento a distribuição de pontos, ok? Lembrando mais uma vez que eu já vim com esse passo adiantado, porque nós já temos um vídeo com tutorial completo desta base. Vou continuar fazendo aqui com intervalo, com essa distribuição de aumentos, de 4 pontos sós entre um e o outro aumento, até dar uma volta completa, finalizando aqui, ó, onde nós iniciamos a carreira. Cheguei aqui ao fim da minha 6ª carreira, veja bem, ó. O meu ponto final, eu coloquei juntinho do ponto inicial. Dessa forma, eu fiquei com 4 pontos baixos entre este e este aumento, e 4 pontos baixos sós entre este e este aumento. Em nenhum momento eu quebrei o padrão de aumentos da nossa 6ª carreira. Observando, gente, mais uma vez, eu falo isso já na aula da base, que é o seguinte: jamais coloque aumento em cima de aumento. Nunca, porque senão a sua base não vai ficar com esse redondo perfeito, o que pode acabar prejudicando o crescimento da parede do seu cesto, tá bom? Então, ó, veja bem, aqui na carreira de baixo, eu fiz um intervalo de 3 pontos baixos sozinhos entre um e outro aumento, correto? O meu aumento dessa 6ª carreira vai aqui bem no meinho desses 3 pontos sozinhos, ó. Os outros aumentos estão aqui, ó, veja bem. O aumento dessa carreira vai no meio dos 3 pontos. Nessa nossa 5ª carreira, ó, o meu aumento vai em cima de um ponto sozinho. Tá vendo? E os pontos sozinhos vai em cima do aumento. Então, a gente intercala de forma que nunca um aumento fique em cima do outro, para que a gente consiga esse formato de redondo aqui bem perfeito nesta base, tá? Então, eu cheguei aqui ao fim da minha 6ª carreira. Eu vou repetir novamente o fechamento invisível para vocês relembrarem. Olha só, introduz a agulha por baixo das 2 alcinhas formadas pelo ponto da carreira anterior, pego essa laçadinha do último ponto e passo aqui para trás. Venho aqui, introduzo a agulha por dentro do ponto baixo centrado
anterior aonde essa laçadinha passou aqui pra trás, ó, só segura pra não perdê-la. Tá vendo onde a laçadinha passou? Eu venho aqui, ó, no ponto baixo anterior aonde ela passou. Aquela sobrinha de fio lá do início, eu deixei uma sobrinha de fio pra iniciar. Vou passar por cima do fio que eu estou trabalhando, venho aqui e puxo uma laçada. Escapou. Puxei uma laçada. Ficando assim, ó, com uma laçadinha de um lado e uma laçadinha do outro. Introduz a agulha entre as duas, acerta aqui, ó, puxando o fio que vem do novelo, acerta o tamanho para que elas fiquem ambas exatamente do mesmo tamanho. Peguei o fio que vem do novelo e tirei as duas laçadas, formando assim o meu primeiro ponto baixo centrado da minha 7ª e última carreira. Essa base tem apenas 7 carreiras, tá bom? Farei a seguinte distribuição de aumentos nessa minha 7ª carreira. Veja bem, eu vou começar com 1, 2, 3. No quarto ponto, eu venho aqui e faço o meu aumento. Certo? Agora, eu venho e faço 1, 2, sempre ponto baixo centrado, tá, gente? Ó, 3, 4, 5 pontos baixos centrados sozinhos. Venho aqui no sexto e faço o meu aumento, que são aqueles 2 pontos saindo do mesmo ponto de base. Correto? Venho aqui e faço novamente, ó, 1. Às vezes, gente, ao vocês introduzirem a agulha, ó, ela tem uma certa resistência, porque pega aqui no fiozinho. É só tu vir aqui atrás, ó, dá uma olhadinha onde ela sai, não precisa ficar empurrando e insistindo para não machucar o seu dedo. É uma resistência normal que o fio de malha nos oferece de vez em quando. Então, eu fiz, ó, o meu aumento, 2 sós. De novo, teve uma resistência. 2, 3, 4, 5 pontos baixos centrados sozinhos. Venho aqui no sexto e faço o meu aumento. Ok? Então, a minha distribuição de aumentos dessa minha 7ª e última carreira é a seguinte. Farei 5 pontos baixos centrados entre um e o outro aumento no decorrer de toda essa carreira. Sendo que apenas para iniciar eu fiz 3 pontos baixos sozinhos, ok? Então, eu vou repetir esse padrão de aumentos todo aqui de 5 pontos baixos centrados sós entre um e o outro aumento, até eu dar uma volta completa e me encontrar aqui com o primeiro pontinho feito nessa minha 7ª carreira. Cheguei aqui ao fim da minha 7ª carreira. Lembra, o padrão de aumentos dessa carreira foi de 5 pontos sós entre um e o outro aumento, correto? Sendo que nós iniciamos com 3 pontos sozinhos. Aqui, ó, eu fiz o meu aumento e fiz mais 2 pontos sós. Com os 3 que nós já tínhamos, dá os 5 necessários para este padrão, para essa distribuição de aumentos. Tá bem certinho a conta se tu seguir a risca, tá bom, gente? Olha só, essa nossa 7ª carreira nós fecharemos de uma forma um pouco diferente. O meu último pontinho da carreira, em vez de eu fechar aqui com o fio que eu venho trabalhando, que é o fio do novelo, eu vou fechar com aquela sobrinha de fio que a gente vem puxando, conduzindo aqui pra cima, ó. Fechei com a sobrinha de fio e puxei ele todinho aqui pra frente, ó. Puxei ele todinho, tá vendo? Agora, esse fio que vem do novelo, eu vou passá-lo aqui pra frente, ó, para a parte direita do meu trabalho, entre o primeiro e o último ponto baixo centrado. Venho aqui, introduzo a minha agulha, olha, de fora para dentro, a pontinha virada no meu sentido,
vou puxar essa minha sobrinha de fio lá pra trás, ó, puxei, certo? Introduzo a minha agulha, ó, veja bem, aqui atrás, no avesso, forma-se, quando a gente vai fazendo os pontos, duas alcinhas, ó, uma, duas, tá? Vem aqui na minha última, ó, introduz a agulha por baixo dessas duas alcinhas, saindo com a pontinha dela aqui dentro do ponto, último ponto baixo, tá bom? Peguei aquela sobrinha de fio e puxei aqui pra trás, ó, puxei. Dessa forma, eu tenho aquele ponto baixo invisível, tá vendo? Aquela alcinha invisível, como se eu tivesse feito ela igualzinha às outras, só que eu fiz de uma forma um pouquinho diferente, correto? Agora, eu vou pegar essa base, eu vou virar ao contrário. Esse é o meu lado direito, correto? É o lado que eu estava tecendo. Eu virarei ela ao contrário e o lado avesso dela agora vai ficar virado para mim. Aquele fio que vem do novelo que eu passei lá para frente, pro meu lado direito, eu vou pegar agora, ó, sempre que eu for introduzir a agulha aqui nessa carreira, nós faremos a finalização dessa base. Sempre que eu for introduzir a agulha aqui, eu introduzirei aqui neste meinho, ó, bem aqui no meinho, tá vendo? Por baixo das duas alcinhas feitas. Lá do outro lado, ó, ela sai entre um e o outro ponto. Sempre, ó. Se eu introduzir aqui, ó, tá vendo? Neste meinho, lá ela vai sair entre um e o outro ponto, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, introduzo a minha agulha, peguei o fio que vem do novelo e puxei uma laçadinha aqui pra trás. Venho aqui novamente, ó, no próximo espaço, puxei de uma vez só por dentro dessa alcinha que tá aqui na agulha. Eu estico essa alcinha que tá na agulha até dar a medida de onde eu vou introduzir a agulha novamente. Peguei o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só. Estendo essa alcinha até onde eu vou novamente introduzir a minha agulha. Olha só, tá vendo? Peguei o fio que vem do novelo e puxei de uma vez só. E assim, gente, eu vou dando uma volta completa em ponto baixíssimo, que é o nome deste ponto, aqui nessa nossa base com 7 carreiras, sendo que essa carreira de ponto baixíssimo, ela tá sendo bem atípica, certo? Das carreiras que geralmente a gente faz, das bases que geralmente a gente faz. Eu estou fazendo essa carreira do lado avesso da nossa base, observe. Este é o lado avesso, ó, e venho fazendo. Mas por que ele fazer do lado avesso? Porque eu quero que na hora que a gente coloca essa base aqui, ó, no plano, ela fique bem rente, bem que assente mesmo. E quando a gente faz essa carreira de ponto baixíssimo do lado avesso, o peso vem para baixo, ele puxa para baixo, fazendo com que essa base aqui, ó, fique extremamente retinha e plana. Eu quero ela reta, eu não quero nenhuma borda mais se sobressaindo, mais aparente, entende? Então, eu venho fazendo ponto baixíssimo aqui, ó, deste lado avesso do meu trabalho, até dar uma volta completa, me encontrando aqui com o primeiro feito na carreira. Finalizei aqui a volta, ó, fiz a volta inteirinho em ponto baixíssimo. Olha como ficou o meu lado direito, gente, que lindo! Olha que acabamento mais perfeito, lindo, né? Vou vir aqui, então, ó, fiz aqui o meu primeiro ponto baixíssimo, fiz aqui o meu último. Já cortei esse fio, ó, que eu estava trabalhando, puxo ele todinho aqui pra dentro, ó. Puxei ele todinho aqui pra dentro, tá? Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo feito, introduzo a agulha da borda dessa base com a ponta virada aqui para o centro deste trabalho. Peguei lá o fio que vem do novelo, aquele que eu estava trabalhando até então, e puxei aqui pra cima, ó, pra minha base. Ele saiu bem aqui na minha base, tá vendo? Agora, eu introduzo a minha agulha de fora para dentro, na minha direção, do lado direito aqui para o lado avesso, passando por dentro do último ponto baixíssimo feito. Venho e puxo aqui para trás.
olha só. Fiz o meu ponto baixíssimo e invisível, aquele ponto para dar um acabamento contínuo e não aparecer nenhuma emenda. Olha como fica perfeita essa lateral, gente, sem nenhuma emenda aparente, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Passar esse fiozinho aqui do meu lado direito, aqui para trás, pra gente fazer o arremate. Como eu faço isso? Olha só. O ponto baixo centrado, ele forma tipo um Vzinho, ó. Ele forma um V, tá? Tu vai sair aqui na ponta de cima desse V, tá vendo? Com esse fiozinho, ele já tá aqui. Agora, tu vem aqui na base, ó. Bem na base desse Vzinho, tá vendo? E puxa ele lá pra trás. Vamos puxá-lo aqui pra trás. O que acontece? Deixa eu segurar aqui pra vocês verem. Na hora que a gente puxa esse fio lá pra trás, vamos só arrumá-lo aqui pra que ele fique bem bonitinho. Peraí, ó. Na hora que tu puxa ele lá pra trás, o que acontece? Ele vai abraçar o ponto já existente aqui nessa base, ó. Tá vendo? Ele abraça, ficando totalmente invisível, certo? Vou vir aqui novamente. Ó, vamos pegar esse Vzinho aqui agora. Eu venho aqui na ponta desse Vzinho, peguei o fio lá de trás, puxei aqui pra frente, ok? Agora, eu vou vir aqui na base desse mesmo Vzinho e puxo de volta esse fio lá pra trás. Ó, venho, ajeito ele aqui, puxo de volta lá pra trás. Daí, na hora que eu puxo ele, ó, abraçou o ponto já existente. Dessa forma, a gente já faz o arremate e prende ele de uma vez só, ambas as coisas. Aquela sobrinha anterior, lembra que tinha ficado aqui em reserva? Tu fará exatamente a mesma coisa. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Puxei ela aqui pra frente, na ponta do meu Vzinho, tá vendo? Agora, venho aqui e pego a base desse mesmo Vzinho que eu puxei e coloco ela lá pra trás. Ó, botei lá pra trás, sendo que na hora que eu puxo, ó, ela abraçou o ponto já existente, certo? Depois é só eu vir aqui e cortar esse fio, porque ele já tá super preso. Ele já foi conduzido, ele tá bem preso. Cortamos, está feito o arremate e está pronta a nossa base, a base principal, que será a base do refil, tá bom? Essa base maior. Olha como fica perfeita a lateral dela, sem nenhuma emenda aparente, ó. Tu não diz onde é que tá a emenda nessa lateral, que é o que vai ficar mais visível. O avesso ficará virado para baixo e essa parte direita ficará virada para cima. Agora, nós iremos subir a parte do refil, que é aquela parte de dentro do nosso cestinho. Nós vamos agora iniciar, então, a subida do nosso refil. Olha só como ficou a lateral, que linda, tá vendo? Super, super bem acabada. Essa base ficou super bem estruturada, bem durinha. Ó, bem durinha mesmo. Linda, gente. Essa cor também favorece, muito bonita, né? O que eu farei agora? Veja bem, olha, eu vou contar 1, 2, 3, 4 carreiras. Na minha quarta carreira, eu vou vir aqui dentro dela, dentro do ponto baixo centrado dela, ó. 1, 2, 3, 4. Dentro do ponto baixo centrado dela, peguei o fio que vem do novelo e puxei uma alcinha aqui pro meu lado direito deste trabalho, tá? Deixo uma sobrinha para remate, vou passar por cima do fio que vem do novelo. Essa alcinha que eu puxei, eu vou acertá-la na agulha de forma que ela fique do tamanho ideal até a minha agulha chegar no próximo ponto baixo centrado, tá? Ó, apenas até a minha agulha chegar. Minha agulha chegou aqui no próximo ponto baixo centrado, introduzo novamente, peguei o fio que vem do novelo, puxei aqui pra frente, ó, e puxei por dentro dessa laçadinha, tá vendo? Estirei, ó, tá vendo? Estendi essa laçadinha até o próximo ponto baixo centrado.
introduzo a minha agulha, peguei o fio que vem do novelo, puxei ele aqui pra frente e passei por dentro dessa laçadinha que ficou aqui na minha agulha, tá? É uma carreira de ponto baixíssimo que nós estamos fazendo, ó. Estendi novamente essa laçadinha até onde eu vou introduzir novamente a minha agulha, dentro do próximo ponto baixo centrado, venho aqui atrás, peguei o fio que vem do novelo, puxei aqui pra frente e passei por dentro dessa laçadinha. Olha como vai ficando. Tá vendo? Estendi essa laçadinha até onde eu vou entrar novamente com a minha agulha dentro do próximo ponto baixo centrado. Peguei o fio que vem do novelo e passei por dentro dessa alcinha que tá na agulha. Olha como vai ficando, gente. É uma volta em ponto baixíssimo. Eu farei isso no decorrer de toda essa nossa quarta carreira, todinha, tá? Até me encontrar aqui com o primeiro ponto baixíssimo feito. Sempre estendendo essa laçadinha até o próximo ponto em que ela vai entrar, pegando o fio que vem do novelo e passando por dentro da mesma, correto? E assim eu farei até dar uma volta completa nessa nossa quarta carreira. Finalizei aqui o meu último ponto baixíssimo, veja bem, ó. O primeiro ponto baixíssimo eu fiz neste, e o último ponto baixíssimo eu fiz neste, certo? Aqui atrás eu cortei o meu fio que vinha do novelo, esse é o início, tá? Do primeiro pontinho, que a gente deixou uma sobrinha, e eu cortei o meu fio que vem do novelo depois que eu fiz esse meu último ponto baixíssimo. Vou puxar todo esse fio aqui pra frente, ó, por dentro dele, certo? Puxei. Agora, eu venho aqui, ó, da parte lateral do cesto para o centro. Olha o sentido da minha agulha. Eu introduzirei essa agulha por baixo, bem de pertinho, ó, por baixo desse meu primeiro ponto baixíssimo, olha só. Lateral do trabalho para o centro. Olha a pontinha da agulha como tá bom? Vou vir aqui e vou puxar essa minha sobrinha que eu cortei deste meu fio, ó. Puxei aqui pra cima, correto? Agora, eu venho do lado de fora dessa minha base para, ó, do lado avesso para o lado direito, tá? E saio com a minha agulha dentro do meu último ponto baixíssimo. Venho aqui, pego essa sobrinha de fio e puxo ela aqui pra trás. Olha só. Dessa forma, eu vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo invisível. É aquele pontinho que vai ficar de forma contínua. Aqui ficou apertado, deixa eu deixar um pouquinho mais largo para deixar como os outros, para que o meu trabalho, ó, fique com um acabamento perfeito, perfeito, sem nenhuma emenda aparente. Aqui embaixo, eu venho e dou um nó duplo, tá, ó, ou triplo, o que tu te sentir mais, te passa mais segurança. Ó, dei um nó duplo bem apertado, venho aqui e corto essa sobrinha de fio. Essa parte, ela vai ficar virada para baixo, vai ser a base, correto? Então, tenho aqui a minha base desse cesto, como um todo, e aqui, ó, a base necessária para eu subir a minha parede de refil, tá? A partir dessa carreira de baixíssima, agora, nós subiremos o refil deste nosso cesto. Para nós darmos sequência agora à subida deste refil, eu vou deixar aqui, ó, por volta de 80 centímetros a 1 metro, mais ou menos, de fio, tá? Neste início, venho aqui, ó, e faço uma laçadinha. Vou passar a minha agulha por baixo desse fio, dar uma voltinha, olha só. Segurei aqui na base, peguei o fio que vem do novelo e puxo. Dou uma laçadinha como se eu fosse fazer correntinhas, certo? Travo bem esse começo. Vou vir aqui, ó, vou ver onde que tá minha emenda. Cadê minha emenda? Minha emenda tá bem aqui,
tá vendo? Então, nesse sentido da emenda que nós vamos iniciar a subida deste refil. Então, fiz aqui, ó, vou colocar para esse lado a minha sobrinha de fio, e este lado aqui, ó, está o fio que vem do novelo. Vou vir aqui, passei a minha agulha, ó, a laçadinha tá na agulha. Passei a minha agulha por baixo, por trás das duas alcinhas formadas pelo ponto baixíssimo feito aqui nessa nossa base, venho e puxo o fio que vem do novelo, ó, puxei. Essa sobrinha de fio, você vai passá-la aqui por cima do fio que vem do novelo, ó. Esse é o fio que vem do novelo, então vai passar essa sobrinha de fio por cima, certo? Dessa forma, ó, eu fiquei com o fio que vem do novelo aqui nessa mão, e nessa eu fiquei com as duas alcinhas que eu vou fechar agora, que eu vou travar. Tenho aqui o meu primeiro ponto baixo dessa minha primeira carreira. Esse fio que tá, essa sobrinha de fio, ó, ela ficou por dentro, tá vendo, ó? Ela vai passar por dentro, nós vamos conduzi-la. Vou vir aqui no próximo, ó, tá vendo? Próximo, vou passar novamente a agulha por trás das duas alcinhas formadas, peguei o fio que vem do novelo, aqui, ó, o fio que vem do novelo, e puxei, tá? Tenho duas alcinhas na agulha. O fio, a sobrinha de fio que nós deixamos, vai estar aqui, ó, entre o fio que vem do novelo e entre essa alcinha que nós puxamos agora. Venho aqui, igualo as duas, ó, deixo essa que eu puxei agora do tamanho da que tá na agulha, venho e tiro, tá? Novamente. Aqui no próximo, ó, introduzo a minha agulha por baixo das duas alcinhas formadas pelo ponto baixíssimo, peguei o fio que vem do novelo, puxei aqui pra cima, ó, igualo o tamanho das duas, puxo no sentido que eu quero que a parede do meu cesto suba, eu quero que ele venha pra cima, certo? Então, eu já vou puxar no sentido correto. Venho e travo. Novamente, ó. Introduzi por baixo das duas alcinhas, peguei o fio que vem do novelo, puxei, igualei, sentido que eu quero que cresça o cesto, tá ok? Venho e travo. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos, pontos baixos, venho, acerto, dou uma leve puxada no fio que tá sendo conduzido, bem leve, só para que ele se assente a essa minha carreira, e vou fazendo dessa forma, ó, no decorrer de toda a volta dessa nossa carreira aqui de ponto baixíssimo feita, até nos encontrarmos aqui, ó, com o primeiro. Eu fiz o primeiro aqui, o meu último será aqui. Venho dando a volta completa sempre, tá? Ó, passando por baixo daquelas duas alcinhas, pegando o fio que vem do novelo, puxando, igualando. Sobrinha de fio aqui, ó, entre o fio que vem do novelo e a alcinha, venho e puxo. Fiz aí uns 4, 5 pontos, dou uma paradinha e dou uma leve, bem leve mesmo, gente, puxadinha no fio que tá sendo conduzido. Há necessidade de conduzir esse fio? Não, não há necessidade de conduzir esse fio. Eu gosto de conduzir porque os meus pontos ficam mais bonitos e o meu cesto fica muito mais estruturado, tá bom? Então, vou fazer aqui e já mostro, já volto a mostrar como ficou. Cheguei aqui no fim, olha só, desta minha primeira carreira aqui do refil. Olha como ele ficou, gente. Olha como vai ficando. Muito legal, né? Dá um acabamento super, super perfeito e super bem estruturado para a tua peça. Ó, aquele nozinho aqui embaixo, que vai ficar escondidinho, né? Vai ficar virado pro lado de baixo. Então, aqui tá aquela minha sobrinha de fio. Eu conduzi esse fio no decorrer de toda essa carreira. Como eu disse, não é obrigatório, tá? Não é uma regra. Eu faço porque eu gosto que os meus pontos ficam mais bonitos, mais alongados e o cesto fica mais estruturado. Mas se tu não quiser conduzir, sem problemas, certo? Então, a sobrinha de fio vou deixar paradinha aqui um instante. Peguei aqui, ó, essa última laçadinha
que se formou, tá vendo? Depois do meu último ponto baixo feito, eu venho aqui, ó, tenho a primeira laçadinha formada pelo primeiro ponto feito na carreira e tenho a segunda. Introduzo a minha agulha, ó, de dentro, da parte de dentro deste refil para a parte de fora, a ponta virada para mim, por baixo das duas alcinhas formadas pelo ponto da carreira anterior. Vou pegar essa minha laçadinha aqui, ó, e vou puxá-la lá pra dentro. Puxei. Certo? Venho aqui agora e vou... Ó, ela entrou bem aqui, ó, tá vendo por onde ela entrou? Eu vou introduzir a minha agulha bem aqui, ó, por baixo, por dentro do meu primeiro ponto baixo feito. Sabe aquele primeiro ponto baixo que nós fizemos? Então, ó, estou introduzindo a agulha por dentro dele, ó, bem por dentro, tá? Peguei aqui o meu fio que vem do novelo e puxei uma laçadinha aqui para o lado de fora, ficando assim, com uma laçadinha lá dentro, tá? Aquela que já tinha sido puxada lá pra dentro, e uma laçadinha aqui pro lado de fora. Aquela minha sobrinha de fio, eu passarei entre essas duas laçadinhas, tá? E colocarei ambas na agulha. Olha só, o fio tá passando por dentro das duas. Venho aqui, pego esse meu fio que vem do novelo, dou uma leve puxada, para que ambas se igualem em altura. Eu preciso das duas da mesma altura. Venho aqui e puxo. Tenho o meu primeiro ponto baixo centrado dessa minha segunda carreira. Por que ponto baixo centrado, gente? Porque ele está saindo do centro do ponto da carreira anterior, certo? Vou vir aqui no próximo, ó. Coloco a agulha por dentro, ó, agora sempre por dentro do próximo ponto. Lá dentro, ó, vocês estão vendo, sabe aquele fiozinho que foi conduzido na primeira carreira? Tá vendo ele escondidinho lá dentro? Eu vou introduzir a minha agulha por baixo dele, sempre por baixo dele, tá? Venho aqui, puxei o fio que vem do novelo, ó, estendo até ficar da altura da minha laçadinha que já está na agulha. A sobrinha de fio entre o fio que vem do novelo e essa laçadinha, venho e puxo. Tenho o meu segundo ponto baixo centrado da carreira. Mesma coisa aqui, ó, introduzi a minha agulha, o fio que tá sendo conduzido na carreira anterior, ó, passei minha agulha por baixo dele, puxei o fio que vem do novelo, igualo o tamanho, tá vendo? Tá igualzinho o tamanho, venho e puxo. E desse jeito, gente, eu venho fazendo aqui por uns 3, 4 pontos, mais ou menos. Ó. Parei. Dei uma leve puxadinha nesse fio aqui, ó, bem leve mesmo. Tá bom? Só para que ele se assente aí na segunda carreira. E assim eu farei no decorrer de toda essa minha segunda carreira, ó. Ponto baixo centrado sobre ponto de base, ponto sobre ponto, tá? Essa carreira não tem nenhum aumento. Sempre fazendo ponto sobre ponto, até dar uma volta aqui completa, me encontrando aqui, ó, com o primeiro pontinho feito. O primeiro ponto feito tá aqui, o meu último estará aqui, ok? Ó, venho dando a volta completinha, sempre introduzindo a agulha por dentro do ponto e por baixo do fio que foi conduzido anteriormente. Aquela sobrinha de fio, eu vou conduzindo ela aqui agora, ela tá sendo conduzida. Tá vendo? Procura sempre deixar esse fio que tá sendo conduzido em cima, gente, ó, da carreira anterior, bem em cima, nunca por trás. Porque na hora que tu vai introduzir a agulha por dentro do ponto baixo centrado, fica mais fácil de tu passar por baixo deste fio conduzido, tá ok? Então, eu venho fazendo isso até me encontrar aqui com o primeiro pontinho da carreira. Finalizei aqui a minha segunda carreira. Olha como vai ficando, gente. Super, super bem estruturada, tanto a base quanto este meu refil, tá? Farei o fechamento invisível uma vez mais, para melhor fixação de vocês. E depois vocês repetirão esse fechamento invisível no decorrer de todas as outras carreiras que nós faremos neste refil,
tá? Fio que vem do novelo está aqui, aquela sobrinha de fio está aqui, tá? Fiz o meu último ponto baixo centrado aqui dessa minha segunda carreira. Introduzirei a minha agulha de dentro deste refil para fora, ponta virada na minha direção. Pego essa laçadinha e puxo ela lá para dentro. Puxei. Introduzo a minha agulha por dentro, peraí que eu já vou mostrar de pertinho para vocês. Por dentro do ponto baixo centrado anterior aonde eu passei essa laçadinha, ó. Passei essa laçadinha aqui, tá vendo? Vou introduzir a minha agulha por baixo, por dentro do ponto anterior aonde eu passei essa laçadinha. Pego o fio que vem do novelo e puxo aqui pra fora, ficando com uma laçadinha que eu puxei lá pra dentro e essa que eu puxei aqui pra fora agora. Sobrinha de fio, jogarei entre as duas e coloco ambas na minha agulha. Puxo aqui esse fio que vem do novelo para acertar o tamanho dessa laçadinha, para que ambos fiquem do mesmo tamanho. Venho aqui e tiro, tendo assim o meu primeiro ponto baixo centrado da minha terceira carreira de subida deste refil. O procedimento agora é exatamente o mesmo da carreira anterior, ó. Coloca a agulha por dentro do ponto baixo centrado da carreira anterior e por baixo, veja bem, ó, tá vendo aquele fiozinho conduzido na carreira anterior? Coloco sempre por baixo dele. Se tu conduziu, se tu não conduziu, não precisa ter este cuidado. É só tu vir fazendo ponto baixo centrado, sempre introduzindo a agulha no centro do ponto baixo centrado da carreira anterior, ó, centro, certo? Venho aqui, igualo o tamanho. Sempre na hora que eu for puxar, a gente tem o seguinte cuidado, ó. Vou puxar esse fio, ó, no sentido que eu quero que ele suba, que esse meu cesto suba, certo? E sempre igualando aqui os tamanhos. Fiz aqui, ó, 5 pontinhos. Venho aqui, uma leve puxadinha no fio que está sendo conduzido, bem leve mesmo, apenas para que ele se assente entre essas carreiras. E aqui eu venho fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado no decorrer de toda essa nossa terceira carreira, até nos encontrarmos aqui com o primeiro pontinho feito. Esse refil, gente, ele terá um total de 9 carreiras, tá? Então, eu finalizarei essa minha terceira carreira, vou fazer o fechamento invisível conforme já expliquei para vocês anteriormente. Iniciarei a quarta, farei fechamento invisível, iniciarei a quinta até a minha 9ª carreira. Sempre tá cuidando, se tu tá conduzindo o fio, cuidando para passar a agulha por baixo do fio que foi conduzido aqui, quando tu colocar no centro do ponto baixo. Se tu não conduziu o fio, não precisa ter este cuidado, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas 9 carreiras necessárias neste refil e volto mostrar para vocês como ficou. Vim fazendo aqui, ó, vim subindo este meu refil. Olha que lindo que vai ficando, gente. Vai ficando muito, muito bonito, super bem estruturado, bem retinho essa parede, tá vendo? O acabamento aqui é perfeito, porque sai direto desta base, não tem uma emenda depois. É uma continuação desta base. Então, fica muito, muito perfeito este acabamento. A parte de baixo, com aquele nozinho que vai ficar escondido, né? Então, o acabamento é lindo, acabamento é tudo num trabalho, eu amo. Olha só, vim fazendo, eu estou aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras e já iniciei a minha 9ª carreira, tá? Esse fio que eu estava conduzindo desde aquela primeira carreira, eu parei aqui na minha 8ª carreira. Eu conduzi ele apenas até a 8ª. Então, caso tu também esteja conduzindo fio aí no teu trabalho, conduza apenas até a 8ª. Esta minha 9ª carreira, eu farei normalmente, tá? Igualzinho eu fiz as outras. Sempre introduzindo a agulha no centro do ponto, ó. Puxando, fazendo os pontos baixos centrados, só que sem condução de fio. Essa minha 9ª carreira, por que eu não conduzo o fio nessa minha 9ª e última carreira?
Sempre que a gente conduz fio pela carreira, automaticamente ela fica mais espessa, ela fica mais gordinha, porque tem um conteúdo a mais aqui dentro, certo? Tem um volume a mais passando por dentro dela. Na minha 9ª carreira, vai ser a minha última, assim que eu terminá-la, eu vou fazer uma volta em ponto baixíssimo para fazer esse acabamento. O ponto baixíssimo, ele faz esse efeito que esse fio conduzido fez. Ele vai deixar também a carreira mais gordinha, mais espessa, igualando com todas as outras feitas. Por isso que eu não conduzo fio na minha 9ª carreira, tá bom? Paro aqui na minha 8ª, olha ele aqui, ó. Já cortei, já tá aqui a sobrinha, certo? Então, agora eu farei a minha 9ª e última carreira, vou dar uma volta completa, ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, até me encontrar aqui, ó, com o primeiro ponto feito. Finalizei aqui a minha 9ª e última carreira. Ai, gente, fala sério, ele fica muito, muito fofinho. Só o refil sem a base, ele fica super bem estruturado, super firme, olha que graça. Lindo, né? Agora, nós vamos vir aqui fazendo o acabamento deste nosso refil. O que eu vou fazer? Introduzo a minha agulha, a mesma coisa que eu fiz nos fechamentos anteriores, que eu ensinei para vocês. Por baixo das 2 alcinhas formadas pelo ponto da carreira anterior, pego essa laçadinha aqui do último ponto e coloco ela lá dentro. Agora, em vez de eu introduzir o fio por dentro do ponto baixo centrado, anterior onde eu passei essa laçadinha, eu vou introduzir a minha agulha por baixo do corpinho dela, ó. Tá vendo? Por baixo do corpinho e logo depois por dentro, certo? Ó, passei a minha agulha por baixo do corpinho e depois por dentro dela. Peguei o fio que vem do novelo e passo aqui por dentro, saindo com essa laçadinha aqui fora. Agora, nós ficaríamos apenas com essa laçadinha aqui fora, não fica mais com aquela laçadinha lá dentro. Venho aqui, ó, entre um e o outro ponto, coloco a agulha aqui por baixo das 2 alcinhas formadas, peguei o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só, ponto baixíssimo. Estendo esse meu fio, ó, até onde eu introduzirei a minha agulha, que é entre um e o outro ponto, por baixo das 2 alcinhas, peguei fio do novelo, puxei de uma vez só por dentro da laçadinha que tá na agulha. Estendo novamente até a próxima entrada da agulha, peguei o fio, puxei de uma vez só. E assim eu venho fazendo, ó, ponto baixíssimo no decorrer de toda essa nossa última carreira, ó. Toda essa nossa última carreira será com um ponto baixíssimo para acabamento da peça. Então, aqui tá o primeiro, eu venho até aqui, ó, fazendo uma volta completa até esse meu último espaço aqui para me encontrar com esse primeiro ponto baixíssimo feito, tá? Chegando aqui, fiz o último ponto baixíssimo, corto o fio com um pedacinho de 10 centímetros, mais ou menos, de sobra para nós fazermos o arremate. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo, tá vendo? Aqui tá o primeiro e aqui eu fiz o meu último. E já cortei aqui esse meu fio, ó, deixei uma sobrinha aqui de fio, venho, puxo toda ela por dentro deste meu último ponto baixíssimo, introduzo a minha agulha da lateral do cesto para baixo, ó, aqui da lateral com a ponta virada para baixo, por trás das 2 alcinhas formadas pelo meu primeiro ponto baixíssimo. Esse fiozinho cortado, eu venho e puxo ele aqui pra cima, ó. Saio com ele aqui nessa lateral. Dou uma ajustadinha, certo? Introduzo a minha agulha de dentro do cesto para fora, saindo, deixa eu só arrumar aqui, saindo dentro deste último ponto baixíssimo que eu fiz. Olha só, saí dentro do último ponto baixíssimo, introduzindo de dentro do cesto para fora, a ponta da agulha virada para mim. Peguei essa sobrinha de fio e puxei aqui para dentro do meu cesto, ó, pro lado de dentro. Tá vendo? Dessa forma, ó, eu venho aqui, dou uma ajustadinha, dessa forma, nós faremos aquele nosso ponto baixíssimo invisível, para que esse nosso acabamento aqui, ó, ele fique
bem perfeito. Tu vem aqui, dá uma ajeitadinha nesses pontos aqui, tá bom? Para que o seu acabamento realmente fique, ó, bem perfeito mesmo, certo? Esse fiozinho que tá aqui, que eu passei pra dentro, nós vamos arrematá-lo agora. Para nós arrematarmos esse fiozinho, eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro, aquela agulha que tem o fundo aqui um pouquinho mais largo, para que eu consiga passar esse meu fio de malha aqui por dentro dele. Ó, vou vir aqui passando por dentro. Certo? Ó, passei uma pontinha, é o suficiente. Vou vir aqui agora, veja bem, ó. O nosso ponto baixo centrado, ele forma tipo um Vzinho, correto? Eu venho aqui na ponta deste Vzinho, ó, na ponta deste Vzinho, e saio com a minha agulha. Vou utilizar aqui um alicatinho. Esse alicatinho, ele originalmente é feito para cortar unha, só que eu utilizo ele, ó, tá tudo gasto aqui, tá vendo, no corte, porque eu utilizo ele apenas para isso, para eu puxar a minha agulha e não machucar o meu dedo, ok? Venho aqui e saí com esse fio aqui para fora, ó, na pontinha desse Vzinho. Agora, eu venho aqui na base desse V, ó, saí na pontinha, agora eu venho na base. Coloco a minha agulha lá pra dentro. Vou vir aqui e puxar essa agulha. Ó, puxei. Agora, veja bem, na hora que eu puxo esse meu fio, olha o que vai acontecer, gente. Na hora que eu puxá-lo, ele vai abraçar o ponto já existente aqui anteriormente. Sumindo, ficando com o acabamento bem perfeito, ó. Venho novamente aqui, ó, na pontinha deste Vzinho. Saí com a minha agulha aqui pra fora. Venho agora na base deste Vzinho, ó, na ponta, agora na base. Deixa eu puxar aqui pra não machucar os meus dedos. Tomar muito cuidado, gente, porque costura assim com fio de malha, o fio é grosso, a parede do cesto mostra resistência para introdução e saída da agulha, então pode ser que tu machuque teu dedo. Sempre tem esses cuidados. Olha só, na hora que eu puxo, abraçou, tá vendo? Dessa forma, esse meu fiozinho vai ficar super preso, tá? Ele não vai escapar. Eu venho aqui e só corto essa sobrinha que tem. Ó, cortei e tá pronto o refil do nosso cesto do Dia dos Namorados, ó. Prontinho, prontinho, prontinho. Ok? Refil finalizado. Agora, nós vamos para essa parte aqui de cima que encapa esse refil, tá? A tampinha deste nosso refil. Para fazermos a tampinha daquele nosso refil, eu venho aqui com uma base já adiantada. É a mesma base que nós utilizamos para fazer lá o nosso refil, lembra? A base aqui que nós utilizamos para fazer o nosso refil, só que essa base nós fizemos com 7 carreiras. Essa da tampa nós faremos com 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Esse nosso refil aqui, ó, se tu for contar, ele ficou com 1, 2, 3, 4 carreiras, certo? Ele subiu aqui na minha 4ª carreira. Então, ele ficou com 4 carreiras. Eu faço essa minha tampa com 5 carreiras, uma carreira a mais, para que ele se encaixe perfeitamente aqui neste refil, ok? Então, ó, fiz aqui até a minha 5ª carreira, lembrando que o tutorial completo desta base, exatamente até a 5ª carreira, já tem um vídeo aqui no canal. Lembrando mais uma vez, gente, se vocês não são inscritos, inscrevam-se, ativem os sininhos, que aí nos próximos meses nós teremos muitos conteúdos aqui no canal, para que vocês sejam avisados sempre que tiver um vídeo novo disponível, tá bom? Vamos lá então, olha só. Fiz aqui o meu último ponto baixo dessa minha 5ª carreira, seguindo o padrão de distribuição de pontos por aumento, como foi explicado aqui no tutorial desta base. Só que aqui eu não vou fechar esse meu último ponto com o fio que tá vindo do novelo.
Eu fecharei esse meu último ponto com aquela sobrinha inicial que eu deixei. Sempre deixo uma sobrinha inicial, certo? Na minha base e venho conduzindo conforme eu vou crescendo essa base. Então, esse meu último ponto, eu vou fechar com essa sobrinha aqui de fio, ó, fechei, ok? Venho aqui, ó, de fora para dentro, a ponta da agulha virada para minha direção, pego essa sobrinha de fio, passo ela lá para trás, lá para o meu avesso, ajusto. Vou vir aqui atrás, observem que os pontos, eles formaram duas alças, uma, duas. Venho aqui nesse meu último ponto feito, passo a minha agulha por dentro dessas duas alças, ó, uma, duas. Pego essa minha sobrinha de fio e puxo aqui para baixo. Ó, puxei ela para cá, certo? Assim, eu tenho um avesso aqui, ó, super bem acabado. E o direito também super bem acabado, sem nenhuma emenda aparente. O que eu farei agora? Uma carreira de ponto baixíssimo para nós finalizarmos essa base antes de nós subirmos a parede deste nosso cesto. Sempre que eu for introduzir a minha agulha agora aqui, para fazer a carreira de baixíssimo, eu introduzirei aqui, ó, por baixo das duas alcinhas formadas, entre um e o outro ponto, ó, um e o outro ponto, ó. Um ponto, dois pontos, introduzo entre um e o outro, ó. Entre um e o outro. Só que eu tô vendo aqui agora, tem uma contagem errada de pontos aqui, tá vendo que tem dois aumentos? Olha só, vamos desmanchar e fazer essa contagem certa, senão ia dar errado a subida do nosso cesto. Olha que maravilha que eu enxerguei isso aqui ainda, para não ter que desmanchar muito depois. Vamos só fazer a contagem, ó. Nessa minha quinta carreira, ficou 3 pontos entre um aumento e o outro, ó. 3 entre um e o outro aumento. Este é o padrão. Então, aqui eu tenho aumento, 3 pontos, aumento. Esse meu último ponto, ele ficará sozinho, não tem aumento. Ó, ele vai ficar sozinho com os outros dois que tinha aqui. Agora sim. Então, esse meu último ponto aqui, eu fecharei com aquela sobrinha de fio, correto? Fechei com a sobrinha de fio, puxei, introduzo a minha agulha aqui, ó, do avesso pro direito, puxei lá pra trás essa minha sobrinha, passo a agulha aqui, ó, do centro da base pra cima, pra lateral, por baixo das duas alcinhas formadas. E puxo essa minha sobrinha de fio aqui pra dentro. Puxei, tá? Agora sim, tá perfeito a combinação de pontos aqui, não tem contagem mais errada. Vou vir aqui, então, ó, entre um e o outro ponto, por baixo das alcinhas, puxei uma laçadinha aqui pra fora. Pego, estendo essa laçadinha até o próximo. Peguei o fio que vem do novelo, passei por dentro dessa laçadinha que tá na minha agulha. Estendo até o próximo, pego o fio que vem do novelo e puxo até o próximo. E assim eu vou fazendo, gente. Vou dando uma volta completinha aqui nessa carreira inteira, até nós finalizarmos essa volta aqui em ponto baixíssimo, fazendo o acabamento antes da subida da tampa deste nosso cesto. Vim aqui fazendo, ó, ponto baixíssimo. Olha que linda que fica essa base. Eu nunca me canso de admirar essa base, porque ela fica muito perfeita, muito bonita. Vim aqui, ó, aqui tá o meu primeiro ponto baixíssimo, aqui tá o meu penúltimo, certo? No meu último ponto baixíssimo, em vez de eu pegar o fio que vem do novelo, que é o fio que eu estou trabalhando, eu vou pegar aquela sobrinha e faço o meu último ponto baixíssimo. Ó, fiz... Puxei ele todinho aqui pra frente, tá? Puxei todo aqui pra frente. Agora, introduzo a minha agulha da lateral para o centro desta base, pegando essa sobrinha de fio e puxando ela aqui pra cima, ó, até ela sair nessa lateral. Introduzo a minha agulha do avesso para o direito, saindo por dentro, tá vendo? Do último ponto baixíssimo feito, e puxo ele aqui pra trás. Olha só, acabamento invisível, fechamento invisível, perfeito, perfeito, perfeito.
tu não diz onde está o fechamento aqui dessa tua base, de tão bem acabadinho que fica, tá vendo? Essa sobrinha de fio aqui, ó, tu vai fazer exatamente a mesma coisa que tu fez lá naquele refil, lembra que se forma um Vzinho, tu coloca na ponta do Vzinho, depois na base, conduz por uns 3 pontos e corta essa sobrinha de fio, ficando apenas com o fio que vem do novelo. Já fiz o arremate daquele fiozinho, cortei ele aqui, ó, tá vendo? Agora, nós iniciaremos a subida da carreira dessa nossa tampa. Nós faremos a subida da parede, nós faremos a primeira carreira de subida. Nesta primeira carreira, olha, veja bem, nós temos aqui uma alcinha de fora e 2 alcinhas aqui dentro, ó, a primeira e a segunda. São 3 alcinhas no total, 1, 2, 3, tá vendo? Deixa eu pegar uma agulha um pouco mais fininha para mostrar para vocês. 1, 2, 3 alcinhas, ó. Total de 3 alcinhas, tá ok? Sempre que tu for introduzir a agulha aqui nessa primeira carreira, tu irá pegar a primeira alcinha de fora e a alcinha do meio, uma alcinha de dentro, ó, a primeira de fora e uma de dentro, sempre, tá? Para fazer este meu primeiro ponto aqui de subida, eu farei o seguinte, ó, passo a agulha por dentro dessas 2 alcinhas, deixa eu achar aqui, por dentro dessas 2 alcinhas, vou segurar aqui, ó, segurei a base deste meu fio, venho e puxo aqui em cima. Puxei aqui em cima o fio que vem do novelo, mas a base aqui eu tô segurando, tá vendo? Ó, deixa até meu dedo aqui no meio pra vocês verem. Estou puxando o fio que vem do novelo, mas tô segurando aqui a base, tá? Então, vamos lá. Puxei ele aqui pra fora, soltei lá dentro, venho, puxo, ó. Fiquei com aquele pedacinho lá que eu tava segurando lá dentro, mais essa laçadinha que eu puxei aqui pra fora, correto? Ficando assim, ó, com 2 alcinhas necessárias para eu fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou deixar essas 2 alcinhas aqui. Nessa parede, eu também irei conduzir fio, tá, gente? Eu sempre conduzo fio nos meus trabalhos, mesmo não tendo nenhum desenho e nenhuma troca de cor. Novamente, porque eu faço isso? Para que os meus pontos fiquem mais alongados, mais desenhados, e para que eu ganhe uma estrutura extra no meu trabalho, pois eu gosto dos meus trabalhos bem durinhos, bem estruturados, tá ok? Então, eu vou pegar aqui ó, o fio que vai ser conduzido. Aqui, gente, eu tô usando a mesma cor de fio para conduzir, mas tu pode usar outra cor sem nenhum problema, isso não é regra. Ah, Eli, eu não quero conduzir. Não precisa conduzir, mais uma vez, não é regra, tá bom? Então, ó, introduzi a minha agulha por entre aquelas 2 laçadinhas, fio que tá sendo conduzido eu já coloquei aqui entre ambas e travei essa minha primeira laçadinha, ó, tá travada. Tenho aqui o meu primeiro ponto baixo da primeira carreira. Venho aqui na lateral, peguei as 2 alcinhas, puxei o fio que vem do novelo, estendo até a altura da laçada que está na minha agulha, sempre no sentido que eu quero que o meu cesto cresça, fiz um ponto baixo. Novamente, 2 alcinhas, puxei, estendi, sentido que eu quero que o cesto cresça, venho e fecho, ó. E assim eu vou fazendo. Vem aqui, ó, fiz 5 pontos baixos, certo? Fiz os 5, paro, dou uma ajeitada e uma leve puxada no fio que tá sendo conduzido. Venho aqui, faço mais uns 4, 5 pontos, sigo o mesmo processo. Dou uma ajeitada com as mãos, dou uma leve puxadinha neste fio, ó. Ajeito com as mãos, leve puxadinha no fio que está sendo conduzido. E dessa forma eu venho fazendo no decorrer de toda essa lateral, até nos encontrarmos aqui, ó, chegarmos aqui e nos encontrarmos com o primeiro pontinho feito.
finalizei aqui, ó, a primeira carreira de subida da parede dessa minha tampa, tá? Aqui tá o primeiro ponto feito e aqui tá o último ponto feito. Fechamento invisível será exatamente o mesmo que nós fizemos aqui, ó, neste refil, exatamente a mesma coisa. Agulha com a ponta virada na minha direção, de dentro do cesto para fora. Pego essa laçadinha aqui, ó, do meu último ponto, puxo ela lá pra dentro. Venho aqui, ajeito, sempre ajeitando, tá, gente? Não esqueçam, esse afofar, esse acomodar os pontos é muito importante desde o início do nosso trabalho, para que ele cresça bem retinho, bem bonitinho, tá bom? Então, ó, tenho aquela laçadinha que eu puxei lá pra dentro. Venho aqui no ponto baixo centrado anterior aonde eu passei ela, tá vendo? Introduzo a minha agulha por dentro deste ponto. Pode apresentar alguma resistência, é normal. A gente tá falando aqui de fio de malha, que ele é grosso. E além de ser grosso, tem um fio conduzido aqui nesse meio, correto? Então, olha só, consegui sair com a minha agulha aqui dentro. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui para eu não perdê-lo. Esse que eu tinha puxado aqui para dentro. Venho aqui, ó, vou puxar o fio que vem do novelo, tá? Que é aquele fio que eu estou trabalhando. Puxei ele aqui para fora, por dentro desse ponto baixo, tá? Tenho, então, a laçadinha lá dentro, que foi aquela que eu puxei, e uma laçadinha aqui fora, que foi o fio do novelo que eu puxei agora. Aquele fio que eu estou conduzindo, eu passarei por entre ambas, coloco elas duas na minha agulha, venho aqui puxando o fio que vem do novelo, ó, acerto o tamanho para que ambas fiquem do mesmo tamanho, venho e tiro. Tenho o primeiro ponto baixo centrado, lembra que eu expliquei lá no refil da nossa segunda carreira. Agora, gente, todo o restante do processo dessa minha tampa será exatamente o mesmo processo que eu expliquei lá no refil, sem mais nem menos, igualzinho, igualzinho. Sempre introduzindo a agulha dentro do ponto baixo centrado, se tu estiver conduzindo o fio por baixo do fio que foi conduzido, venho, ó, puxando no sentido que eu quero que o meu cesto cresça, igualo aqui o tamanho, faço aqui uns 3, 4 pontos baixos centrados, paro, ajeito, dou uma puxadinha para assentar este fio que está sendo conduzido e venho fazendo dessa forma até finalizarmos segunda carreira. Fechamento invisível, conforme já explicado anteriormente, venho para a terceira carreira. E assim consecutivamente eu vou fazendo até completar 10 carreiras. Aqui nós temos 9, certo? Eu preciso fazer uma a mais, da mesma forma que eu fiz na largura. A largura aqui são 4 carreiras, eu fiz 5. A altura são 9, eu farei 10, para que se encaixe. Depois vem aqui, ó, com perfeição, bem perfeitinho, tá bom? Farei isso, então, até a minha 10ª carreira, sendo que, se tu estiver conduzindo o fio que está sendo conduzido, tu irá conduzir até a penúltima carreira, lembra? Ali, no caso, foi a 8ª, aqui, nesse caso, será a 9ª. Na 10ª carreira, nós não conduziremos fio. Finalizei a 10ª carreira, venho aqui e faço o fechamento invisível, conforme eu fiz nessa, igualzinho, gente. Exatamente o mesmo processo desse, nós repetiremos nesse agora. Faço o meu acabamento em ponto baixíssimo, arremato o fio e tenho a tampa finalizada, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha, já volto mostrar para vocês como ela ficou. Finalizei aqui, então, a parte que será a tampa do meu cesto, tá? Tá finalizada. Vocês podem estar utilizando ela também, gente, como um cestinho básico. Se vocês não quiserem fazer essa base, esse refil, dá pra tu fazer toda essa parte de fora aqui, ó. A escrita, o lacinho, só os coraçõezinhos que daí não daria, com ele virado assim pra cima, apenas o cestinho. Entende? Que é rápido, né? Bem mais rápido, economiza mais material. E é uma outra opção aí para vocês estarem
utilizando essa receita, tá? Então, tá finalizado essa parte da tampa. Vou pegar aqui o meu refil, veja bem como casa perfeitamente o encaixe. Olha só. Perfeitamente. Tá vendo? Super, super seguro, não cai, não fica caindo. Fica bem preso mesmo. O encaixe é muito, muito perfeito, tá? Esse cesto aqui, da forma que eu fiz ele com vocês agora, ele ficou com um total de 573 gramas. Foi um novelo de linha, mais um pouquinho do outro novelo, certo? O fio que eu tô utilizando aqui é um fio da Morino Fios de 36 milímetros. A agulha que eu utilizei nesse trabalho foi uma agulha de 5 milímetros. Ele ficou com 12 centímetros, 13 centímetros de diâmetro por... Deixa eu ver a altura... 12 centímetros de altura, 13 diâmetro, 12 altura, e o diâmetro de baixo ficou como 18 centímetros. Certinho, gente? Então, a base principal do nosso cesto está pronta. Agora, vamos para a parte de personalização, que é a escrita, o laço e os coraçõezinhos. Agora, nós iremos fazer a parte do laço, tá? A parte de baixo aqui, que é essa parte aqui, ó, do laço do nosso cesto. Para isso, eu estou utilizando um fio amigurumi na cor vermelha. A cor é 3583, agulha de numeração 2,75, tá? Eu farei uma pequena amostra, não vou fazer a peça do tamanho original, porque é uma fita grande e não tem necessidade. A única diferença da amostra que eu vou fazer agora para vocês é a contagem total de pontos. A técnica será exatamente a mesma. Então, eu vou vir aqui, ó, farei uma laçadinha e travo fazendo uma laçadinha para iniciar a minha correntinha. Farei correntinhas, tá? Iniciarei essa tira com correntinhas. A tira original eu fiz 87 correntinhas, a maior, e a menor, que é a do laço, eu fiz 33 correntinhas, certo? Para essa nossa amostra, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, tá? Vou pular uma correntinha contando da ponta da agulha, venho aqui na próxima, ó, faço um ponto baixo. Próxima, 2 pontos baixos. Pegando apenas aqui a alcinha de cima, tá vendo? 3, próxima, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, eu fiz 7 correntinhas no total para iniciar. Como eu pulei aquela primeira, eu volto com 6 pontos baixos. Neste caso, eu fiz 87 correntinhas e volto com 86 pontos baixos. E para o laço que eu fiz 33 correntinhas, eu volto com 32 correntinhas, 32 pontos baixos, ok? Venho aqui, ó, faço uma correntinha, viro o trabalho e venho aqui no primeiro, ó, pegando as duas alcinhas e volto fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Para cada ponto baixo de base, eu volto fazendo um ponto baixo. Então, no total dessa minha segunda carreira, estou na minha segunda carreira, correto? Fiz a primeira, tô na segunda, foram 6 pontos baixos. Faço uma correntinha para virar o meu trabalho, virei. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, um ponto baixo. Na próxima, 2 pontos baixos. 3, 4,
5. Agora, gente, veja bem, a partir dessa minha terceira carreira, o meu sexto ponto baixo, que seria aqui, ó, certo? No último, eu vou pular, ó, vou bem de pertinho para vocês verem. Eu vou pular esse ponto baixo aqui e vou vir aqui na lateral, ó, naquela correntinha que eu faço. Ó, venho nessa lateral e travei. Agora eu vou fazer uma correntinha para virar, sabe? Aqui, ó, fiz correntinha para virar. Exatamente nessa correntinha aqui que eu faço para virar, que eu venho fazendo esse meu último ponto baixo. Eu tô na terceira carreira, agora eu vou para a quarta e última carreira. Fiz a correntinha para virar, volto fazendo pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular o meu último e venho aqui na lateral pegando a correntinha que eu faço para iniciar a carreira, certo? Por que que eu faço isso? Para que essa borda aqui fique bem retinha e não fique torta, tá? Então, eu fiz um total de 4 carreiras. Isso daqui é apenas uma amostra, tá? Só uma amostrinha. Fiz em um total, então, aqui, ó, para finalizar, eu faço uma correntinha e travo. Puxo bem, ó. Fiz uma correntinha e travei. Esses fiozinhos aqui depois, ó, vocês vão vir com agulha de costura para arrematar. Para o laço, que é o menorzinho, ó, repetindo, 34, deixa eu ver, desculpa, gente, 33 correntinhas, não é 34. É 33 correntinhas para iniciar e volto fazendo 32 pontos baixos por carreira, totalizando 4 carreiras. Quando eu chegar aqui no fim da minha carreira, tá vendo? Para o laço, eu corto um fio grande, bem grandão, ó. Tá vendo? Aqui tem mais ou menos o que? Uns 2 metros de fio, certo? E já coloco aqui na agulha de tapeceiro pra gente fazer aqui o nosso laço. Para a fita maior, que é essa daqui, eu fiz 87 correntinhas iniciais e retornei fazendo 86 pontos baixos por carreira, totalizando também 4 carreiras. Exatamente como na amostra, só que com a contagem de pontos maior, ok? Agora, eu vou aplicá-la ali na parede do nosso cesto. Agora, vamos aplicar a nossa fita aqui no cesto, tá? Essa parte de baixo, com o laço. Veja bem, ó. Tá vendo a emenda do nosso cesto aqui atrás? Tu vai pegar aqui bem na direção da emenda. Ó, a emenda tá bem aqui nessa direção. Olha onde tá meu dedo. Eu vou vir aqui um pouquinho do ladinho, ó. Um ponto baixo mais ou menos de diferença deste meio, bem na bordinha. Quanto mais na bordinha ficar, olha só, bem rente. Quanto mais rente ficar aqui essa borda, mais bonito vai ficar o seu trabalho. Eu vou utilizar aqui cola quente para estar aplicando, mas vocês podem estar utilizando aí a cola que geralmente vocês costumam utilizar no seu trabalho. Cola quente, gente, super adere, não tem risco de escapar. Adere muito bem, ó. Faço um fiozinho aqui, ó, na lateral, meio e outra lateral, certo? Só cuidado para não colocar muito excesso de cola e acabar vazando, aparecendo aqui desse lado. Vou vir aqui, ó, bem rente a minha base e vou aplicar essa fita, tá? Bem rente a essa base. Ó, ela vai ficando assim. Tá vendo? Eu vou vir aqui, ó. Vou colocando cola quente aos poucos. Se for cola quente que tu for trabalhar, vai colocando de pouquinho, porque ela seca rápido, certo? Então, tu aplica um pedacinho, vem aqui nessa base, ó. Coloca bem rente, bem rente, bem rente. Aqui, ó, tá vendo? Tá bem encostado. Aqui escapou um pouquinho de cola, é isso que tem que cuidar, tem que colocar pouca cola, para que esse acabamento fique bem perfeito,
tá? Olha só, vai ficando super rente. E assim eu vou fazendo, ó, dando a volta completa. Eu vou passando cola e vou colando essa fita aqui nessa lateral até chegar aqui, ó. Vai ficar com um espacinho entre uma e outra e é proposital, é para ficar assim mesmo, tá bom? Vou fazer, então, vou colar essa tira inteira, dando uma volta aqui na minha peça e já volto para nós fazermos o laço. Fiz aqui a aplicação da tira maior, ela vai ficar exatamente assim, ó. Tá vendo? Dei uma volta completa nessa base, bem rente, o mais rente possível. Se tu se sentir insegura só com cola, gente, e olha que a cola adere, não tenham medo, ela realmente adere de forma que não escapa. A única mazela da cola quente é isso daqui, ó. Que eu tenho que ficar tirando os resquícios de cola depois da unha. Mas ela adere absurdamente. Se tu não se sentir segura mesmo assim, é só passar uma costura em ambas as laterais, nas duas laterais. O que eu não acho necessário, tá bom? Para o laço, eu fiz exatamente a mesma receita, só que com uma contagem de 33 correntinhas iniciais, voltando com 32 pontos baixos por carreira, totalizando 4 carreiras, certo? Vou vir aqui, ó, vou juntar essas duas pontas. Lembra que eu deixei uma sobra de fio e já coloquei agulha? Então, ó, vou juntar aqui essas duas pontas e uni-las com uma costura simples, ó. Venho unindo elas com uma costura simples, indo de um lado pro outro, pego só uma laçadinha de cada lado, ó, e venho unindo. Certo? Feito isso, ó, terminei aqui de unir. Feito isso, eu vou abrir aqui, ó, abrir, vou virar, tava no avesso, certo? A parte que eu uni estava no avesso, vou virar, ó, puxei bem o fio e vou fechar aqui, ó, centralizando bem. Quer ver? Vamos fazer assim, para vocês terem certeza que está bem centralizado. Aqui tá a nossa costura, correto? Aqui tá o centro do trabalho, bem o centro do trabalho. Então, vou até colocar aqui a agulha, ó. Aqui tá a ponta que nós costuramos e aqui, bem aqui, está o centro do trabalho. Então, na hora que eu fechar aqui, ó, fechei. Eu vou unir o centro do meu trabalho com uma costura feita aqui atrás, ó. Correto? Venho aqui e passo esse fio, ó, de costura. Passei, tá? E venho aqui nesse centro, ó, e prendo de um lado pro outro. Vou prendendo apenas o centro deste trabalho. Ó, tá preso. Venho aqui do outro lado e dou um nozinho. Um nozinho simples para segurar, ó. Venho aqui e aqui. Dei o nozinho, correto? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Um 8. Agora, esse fio aqui que eu dei o nozinho, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta nele, ó, apertando, sempre apertando. Cuidado só para ele não arrebentar. Conforme eu for dando a volta, eu vou apertando. Venho aqui para um lado primeiro, ó, venho para este lado, dando a volta e apertando. Ó, tô vindo aqui para este lado. Pro meu lado direito, correto? Sempre dando a volta e apertando. Agora, eu vou voltar, olha só. Vou voltar, sempre apertando. E agora, eu vou pro meu lado esquerdo, ó. Virei o trabalho. E agora, eu tô vindo aqui pro meu lado esquerdo. Pra ficar os dois lados iguaizinhos. Ó, sempre apertando. Cobrindo os vãozinhos, ó, tá vendo? Aqui tem um vãozinho. Venho aqui com o fio por cima dele. Olha só. E venho com o fio aqui novamente para minha direita, agora do lado contrário que eu tinha ido. Correto? Para que os dois lados fiquem iguaizinhos. Ó, você vem aqui, dá uma olhadinha,
Os dois lados estão iguais? Estão simétricos? E você só vem aqui agora e vai ajeitando este fio aqui, ó, para não ficar nenhum vãozinho aparente, ó. Você vem ajeitando ele, ok? Terminou, vem aqui atrás, ó, e passa a agulha apenas para prendê-lo. Vem aqui, passei a minha agulha, soltar esse fio, ó. Passo novamente, apenas para prender esse fio aqui, certo? E venho aqui e dou um nozinho, ó. Aqui escapou a minha agulha, mas aqui tá bem fácil. É só tu vir aqui e dar aquele nozinho que nós demos lá no início. Tá, ó, vou vir aqui e dou um nozinho simples, sabe? Nó de costura simples. Só para prender. Venho aqui e corto esse meu fio. Ok? Tenho aqui um lacinho pronto. Venho aqui, eu vou fazer isso daqui. Dá uma apertadinha aqui no centro, ó. Dei uma apertadinha para que se junte, para que fique arredondadinho. Olha que bonitinho. Temos o nosso lacinho pronto. Agora, o que que eu farei? Eu vou colocar cola também aqui atrás e vou aplicar este lacinho. Por isso que eu deixei esse vãozinho aqui, ó, gente. Porque ele fica com relevinho, entende? Então, ele encaixa, ó, perfeitamente aqui. Então, tu vem, aplica o lacinho e o encaixe fica bem perfeito. Olha que amor. Deixa eu só colocar a cola aqui, então. Ó, coloco a cola aqui no centro. E um pouquinho aqui nas laterais, ó. Pouquinho nas laterais. Venho aqui, colo o centro, primeiro. Seguro. E venho aqui para as laterais. Seguro um pouquinho, ó, deixei aqui, vou segurar um pouquinho. A vantagem de cola quente é que ela é extremamente rápida, muito rápida para aderir. Para secar, né? Tá colado e depois de colado tu vai fazer isso daqui, ó. Ó, isso daqui que tu vai fazer. Bota o dedo aqui se for necessário, para que ele fique exatamente assim, ó. Olha que amor, gente. Fala sério, olha aqui. Que amorzinho que ele fica. Tá vendo, ó? Quanto mais arredondadinho tiver aqui, ó, mais bonitinho ele fica. Tu vem aqui na base e é só encaixar. E vai ficar desse jeitinho aqui. Tá vendo? Fofo, né? Muito fofo. Ó, quanto mais gordinho ele tiver aqui, mais bonitinho, mais charmoso ele irá ficar. Ok? Então, laço aplicado, vamos fazer o coraçãozinho que fica aqui em cima, que será o puxador dessa nossa tampa do nosso cesto. Para o coração que vai ficar em cima desse cesto, nós faremos ele em 2 tamanhos. Num tamanho maior, que é esse que já tá aqui pronto, ó, já fiz, já tá finalizado. Olha que bonitinho que fica. E num tamanho menor, que se trata exatamente da mesma receita, só que o que que eu fiz? Eu peguei o fio e vim aqui, ó, cortando ele no meio. Tá? Vim e cortei um pedaço desse fio aqui no meio, ó, dividindo ele em 2. Venho, dou uma puxada aqui nesse fio, ó, no comprimento cortado todo. Tá? Dou uma leve puxada para que ele fique boleado. Ó, vem aqui. Dou uma puxadinha, ele vai ficar assim, boleado. Tá vendo? Vou vir aqui com uma agulha número 3 milímetros. E aqui, gente, eu desenhei um gráfico simples para vocês acompanharem comigo. Nós iniciaremos aqui, ó, pelo círculo mágico, certo?
Venho aqui e faço um círculo mágico. Nós vamos iniciar com, olha só, correntinha, 3 correntinhas. Então, eu venho, faço uma, travei o círculo, 2, 3 correntinhas. Depois, ó, a gente vai vir aqui com ponto alto. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, correto? Agora, eu vou vir aqui, ó, e fazer 1, 2, 3, meio ponto alto. Então, eu venho aqui e faço um meio ponto alto, 2 meio ponto alto e 3 meio ponto alto. Venho aqui, ó, puxo bem para juntá-los. Já vou reduzir um pouco esse círculo mágico, puxando essa sobrinha de fio. Virei aqui agora, veja bem, fiz os 3 meio ponto alto, farei mais uma correntinha e um ponto alto. Venho e faço um ponto alto. Mais uma correntinha, e agora eu vou voltar exatamente como do outro lado. 3 meio ponto alto, 3 ponto alto e 3 correntinhas. Então, olha só. 3 meio ponto alto, 1, 2, 3. 3 pontos alto, 1, 2, 3. E 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, pega aquela sobrinha inicial de fio, segura aqui onde eu fiz o meu último ponto e fecho o máximo que eu conseguir esse círculo aqui do meio, ó. O máximo, tá? Vou vir aqui dentro dele agora, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Travei com ponto baixíssimo. Feito isso, eu corto este meu fio, puxo ele todo aqui pra fora. Tento fechar um pouquinho mais desse círculo, só cuidado pra não arrebentar esse fio aqui conforme tu puxa, ok? E esse fiozinho que eu cortei agora, eu vou colocá-lo lá pra trás, junto com o outro, ó. Coloquei ele lá pra trás. Agora, eu vou vir aqui e vou puxá-lo. Ó, puxei bem. Ok? Venho aqui agora, deixa eu só arrumar essa pontinha aqui. Venha com a agulha mesmo, pra você acertar essa pontinha, pra que ela fique bem bicudinha. Tá? O máximo que tu conseguir. E moldando aí com as mãos. Olha que amor, gente. Venho aqui atrás e dou um nó duplo, bem apertado. Só cuidado para não arrebentar o seu fio. Ó, dei o nó duplo, venho e corto essa sobrinha de fio. Certo? Ficarei aqui com o coraçãozinho menor e o coração maior. Arruma essa pontinha, arruma aqui as laterais, o arredondado. Olha que graça que fica o meu coração. Se trata exatamente da mesma receita, tá? Só que esse eu fiz com fio de 36 milímetros e esse eu cortei o fio de 36 milímetros no meio. Este daqui maior, eu utilizei uma agulha 4,5 milímetros, uma agulha um pouco menor que a 5 que nós fizemos o cesto, para que ele ficasse mais apertadinho, tá? E esse daqui menor, eu utilizei uma agulha de 3 milímetros. Vai ficar os dois assim, ó. Olha que amor, gente, fofo, né? Este daqui, ó, eu vou parar um pouquinho aqui, para que vocês consigam dar um print, certo? Vou segurar um pouquinho aqui para dar tempo de vocês darem um print na receita desse coraçãozinho. Gente,
Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, dá uma passadinha lá, já se inscreva, já ative o sininho, que teremos muito mais conteúdos como esse aí no decorrer dos próximos meses. Então, ativa lá o sininho, já segue o canal para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Então, vamos agora aplicar este coração aqui em cima do nosso cesto. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu deitar para que vocês vejam bem. Só mudar o ângulo da câmera para ficar melhor. Para nós fixarmos esse coração agora, olha só, não olhem para a bagunça na bancada de trabalho. Mas olha só, para a gente fixar o coração, eu farei o seguinte. Esse maior, ele vai ficar deitadinho assim, certo? E esse menor vai cruzar com ele, ó, ficando meio em pezinho, meio deitadinho, na pontinha dele. Ele vai ficar exatamente assim, ó, em cima do cesto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha cola quente, eu vou dar um pinguinho de cola aqui, ó, só pra esse coraçãozinho menor ficar fixo, ó. Só pra que ele fique fixo. Certo? Aqui sujou um pouquinho de cola, eu já volto limpando. Ele vai ficar desse jeito aqui, correto? Então, o menor já tá fixo aqui no maior. Eu vou pegar aquele fiozinho, lembra aquele fiozinho que a gente cortou para fazer o menor? Sobrou o outro lado dele. Venho aqui, ó, passo ele numa agulha de tapeceiro. Eu vou fixar esses dois corações aqui no lugar. Use como referência o meio da nossa fita aqui, do nosso laço, ó. Bem o meinho do nosso laço, tu usa como referência para deixar esses coraçõezinhos aqui em cima, correto? Eu vou vir aqui na lateral dele, ó, bem na lateral. Eu vou dar um pinguinho de cola quente, ó, só na lateral, tá vendo? Vou dar um pinguinho de cola quente só para que ele fique em pezinho aqui, ó. Só para que ele fique fixo e eu consiga fazer a costura sem ele ficar caindo, tá bom? Deixei ele aqui fixo, ó, só para que ele fique em pezinho sozinho. Agora, eu vou vir com a costura. Eu vou tirar, então, a tampa, ó, vou tirar ele do refil. Não posso ainda puxar pelo coração, porque ele tá solto, certo? Ele só tá com uma cola. Vou vir aqui, ó, com a agulha de tapeceiro e com este fio, aqui por dentro. Eu vou fazer um pedacinho só pra vocês verem, ó. Sair com a minha agulha aqui. Se preciso, pode usar aquele cortador lá pra ajudar a puxar esse fio, tá? Vai fazer um pouquinho de sujeira de pozinho vermelho, porque esse fio foi cortado, não tem problema, depois a gente limpa. Aqui dentro, tu deixa uma sobra inicial de fio pra gente amarrar depois, tá bom? Venho aqui, ó, passo dentro da borda desse coração, ó. Deixa eu vir aqui bem pertinho. Ó, aqui dentro deste coração, tá vendo? Deixa eu passar aqui. Ó, tá vendo? Dentro dele, saiu aqui do outro lado, ó, dentro do coração. Saí do outro lado, venho, puxo esse fio e volto ele lá pra dentro, ó. Venho aqui na trama, a trama mais próxima que tiver, e volto ele lá pra dentro. Puxando aqui, ó. Certo? Desse jeito, gente, a gente vai fixando, ó. Vai prendendo a base desse coração aqui no cesto. Vou vir aqui, ó, na próxima trama, sair com a agulha. Certo? Desculpa, gente. Quanto mais rente tiver deste coração, melhor. Passo dentro do coração, saio lá do outro lado, ó, dentro do coração, saio deste outro lado aqui. E volto pra dentro do cesto, ó, bem pertinho da trama. Voltei para que ele fique preso. Saí com a agulha lá dentro. Deixa eu puxar essa agulha. E o meu coração, ele vai ficando preso, olha só. Tá vendo? Ele vai ficando preso aqui a este meu cesto.
Olha como vai ficando. Então, ele tá colado e ele tá costurado. E a gente vai fazendo essa costura até chegarmos aqui no menor, tá? Chegou aqui no menor, ó, fica os dois presos. Vou fazer minha costura e já volto mostrar como ficou pra vocês. Vamos agora para a aplicação da letra da palavra aqui, amor, tá? Na base desse nosso cesto. Eu utilizei um pedaço, tá? Uma folha de papel quadriculado mesmo, cortei um pedaço de papel quadriculado. No Word, tá? Lá do Office, no computador, no programa Word, do pacote Office, eu utilizei essa fonte neste tamanho, tá? Vou esperar um pouquinho para vocês darem um print. Então, olha só, eu escrevi a palavra amor nesta fonte e deste tamanho no Word, que fica no pacote Office do nosso computador, tá bom? Escrevi a palavra amor, o que que eu fiz? Eu vim aqui com uma agulha, com a ponta um pouquinho mais grossa, ela não tem uma ponta tão pontiaguda quanto uma agulha de costura normal, tá vendo? E eu vim furando aqui, ó, com esse papelzinho na mão, eu vim furando o contorno, ó, vim furando o contorno dessa minha letra aqui. Furei todo o contorno dessa letra. Certo? Deixei um pedacinho aqui pra fazer com vocês, só pra vocês verem, bem simples, ó. Venho furando todo o contorno dessa letra, dessa palavra, amor. Ó, furei todo o contorno dela, tá vendo? Tá tudo furadinho. O que que eu farei agora? Eu vou vir aqui na base do meu cesto. Deixa eu só desocupar aqui a bancada. Vou vir aqui na base do meu cesto, pegando como base esse laço. Esse laço será a base, ok? Eu vou posicionar essa palavra amor aqui, ó, onde eu quero que ela fique escrita. Vou colocar um pouco mais pra cima. Acho que aqui tá bem bacana, certo? Um pouquinho mais pra baixo. Agora, eu vou vir com alfinetinhos, só pra fixar este papel aqui no lugar. Preciso que ele seja fixo, que ele fique fixo, para que ele não se mexa e a palavra fique torta, tá? Preciso dele fixo. Então, venho aqui, ó, certo? Coloco mais alfinetinhos, para que realmente fique bem fixo esse papelzinho aqui, até que eu faça o contorno necessário para depois a gente vir com um aplique de crochê. Deixa eu ver onde que eu não encontro resistência. Aqui, ó, preciso dela bem fixa. Senão pode manchar também, vocês já vão entender. Quanto mais fixa tu deixar, melhor é. Ó, aqui pra mim já tá bem bacana. Só cuidado para não se furar com esses alfinetes que vocês estão colocando pro lado de dentro do cesto, tá bom? Tome muito cuidado. Ó, tá super fixo aqui a nossa letra, certo? Tendo como base aqui, ó, o centro deste laço. Peguei uma canetinha, eu vou utilizar uma canetinha na cor vermelha mesmo, que será a cor da aplicação do nosso fio. Essa canetinha, ela tem a ponta bem fininha. Pode ser uma caneta também de escrever, uma caneta de tecido, que seja, desde que a ponta seja, ó, bem fininha. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo os buraquinhos que eu fiz nesse papel? Exatamente. Vou vir com essa canetinha aqui nesses buraquinhos que eu fiz no papel, coloco, seguro um pouquinho, ó, e vou contornando, certo? Sempre introduzindo essa pontinha, ó, nesses buraquinhos aqui, feito no papel. E venho fazendo o contorno
dessa palavra toda. Assim que eu tirar os alfinetinhos, vocês vão ver e vão entender como ficou. Mas, Eli, por que que tu não faz com, de repente, eu esqueci o nome daquele papel pretinho que espelha do outro lado? Ai, me fugiu o nome. É estêncil, acha? Estêncil, isso? Que tu coloca e escreve por cima, porque mancha a peça, tá, gente? Ele solta a tinta, acaba manchando a peça. Não consigo deixar a letra bonita assim, à mão livre. Se alguém conseguir, maravilha, ótimo, mas eu não consigo. Dá para ser feito com tricotinho também? Super dá para ser feito com tricotinho. Só que eu não faço tricotinho, então eu estou dispondo do que eu tenho em mãos para fazer essa peça. Daí vai da criatividade de cada um também, ok? Eu vou finalizar aqui, então, e já volto tirando os alfinetes e mostrando para vocês como ficou. Finalizei aqui, ó, fiz o contorno completo da letra. Vamos lá agora para a hora da verdade. Vamos ver se deu certo. Vou tirar os outros que eu fiz, deu certo. Vamos ver nesse. Vou tirar os alfinetes. E tirar o papel. Deu certo. Olha só. Tá vendo? Fica o contorno bem certinho da palavra que eu preciso. O que que eu farei agora? Olha só, gente. Bem simples essa parte, só que tem que ser bem delicada na confecção. Deixa eu só colocar aqui esse cesto no lugar. Eu fiz uma correntinha grande aqui, ó. Eu não fechei ainda, ela tá em aberto. Eu fiz acho que 100 correntinhas, tá? A pequena, eu fiz 12 correntinhas. Então, essa que eu fiz 12 correntinhas foi para essa parte de dentro deste azinho, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha cola quente, ó, e vou fazer o contorno nesse azinho aqui. Tenta fazer esse contorno o mais delicado possível que tu conseguir, tá? Venho aqui, ó, e coloco em cima desse azinho. Coloca aqui, ó, contorno com essa correntinha que eu fiz, certo? Essa correntinha maior, essa maior aqui, eu vou vir contornando o restante, ó, cortei essa base, vou vir contornando o restante da minha letra. Vamos lá para a letra A. Vou fazer um contorno aqui, vou tentar fazer o mais leve possível, passei aqui por cima. Lembrando que a cola quente, ela seca muito rapidamente, então, vá fazendo um pedacinho por vez, combinado? Venho aqui, ó, bem delicadamente, coloquei, daí eu aperto. Venho e aperto, tá? Vou fazer mais um pedacinho. Mais delicadamente que tu conseguir, contorna aqui a letrinha. Vem aqui. E vai passando essa correntinha aqui que tu fez. Olha como vai ficando. Tá vendo? E já vai limpando esse resquício de cola quente que vai ficando nas laterais. Se tiver alguma outra cola que tu use, que tem uma aderência boa, fique à vontade também. Estou utilizando cola quente porque é a cola que eu tô acostumada a usar nos trabalhos e a aderência é boa, tá? Ó, venho aqui, contornei. E venho passando essa correntinha por cima, certo? Então, aqui, ó, a letra A está ok. Venho aqui para a letra M. Sempre contornando em cima do tracejado que tu fez lá com a caneta. Vem fazendo aqui o contorno. Tá vendo? Então, apertadinha.
E assim tu vai fazendo no decorrer de toda esta letra. Vou terminar aqui e já volto a mostrar para vocês como ficou. Finalizei aqui o contorno, olha só, puxei um pouquinho a perninha do R da nossa palavra amor e está prontinho o nosso cesto do Dia dos Namorados. Essa é a versão original que eu tinha feito, ó, exatamente a mesma receita, igualzinha, com diferencial de cor apenas. Fiz nessa cor mais escura para que vocês conseguissem enxergar melhor por conta do contraste, que o fundo é branco, a peça também era branca, vocês não iam conseguir visualizar muito bem. Mas é isso, é uma peça super coringa. Aqui no lugar dessa palavra amor, dá para você escrever várias coisas, amizade, gratidão, paz, saúde. Dá para encher de bilhetinhos bonitinhos, fofos dentro e presentear alguém. É uma peça muito linda e feita por você, né? Que não tem preço. Olha que linda, gente, que fica. Show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Foi feito com muito carinho. Lembrando novamente, não é inscrito ainda? Corre se inscrever no canal. Já ativa o sininho que nós teremos muito conteúdo aí nos próximos meses. Beijos e até a próxima!